A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação, o espaço dedicado a discutir, a falar e promover a importância da acessibilidade para todos. No episódio de hoje, teremos uma entrevista especial com a doutora Andressa Gonçalves Prates, psicóloga clínica, que irá abordar questões essenciais sobre saúde mental. Também teremos a presença do pastor João Braga, que atua organizando a equipe de Libras no Manaim de Domingo Martins durante seminários. Além disso, também o pastor oferece suporte aos intérpretes e ao trabalho de acessibilidade aqui no estado do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito à comunicação inclusiva para pessoas com deficiência. Fiquem conosco e vamos juntos aprendermos mais sobre como promover um ambiente acessível e acolhedor para todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, doutora Andressa. Maravilha estarmos aqui. Que honra, né, tê-la conosco aqui neste programa. Pastor João também, pastor João Braga aqui conosco. É maravilhoso podermos contar com a presença dos senhores aqui. Paz do Senhor, Leonice, é muito bom estar aqui. Paz do Senhor, doutora Andressa, seja muito bem-vinda aqui conosco nessa tarde. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Leonice, obrigada pelo convite. É um prazer contribuir com os irmãos nessa nova etapa que vocês iniciaram, muito pertinente e importante para o público em geral. Maravilhoso. Essa ação da acessibilidade, esse programa tem aberto sim, várias oportunidades de conhecimento e isso tem sido enriquecido para nós, tem sido assim, enriquecedor para nós e a todos aqueles que nos assistem. Doutora Andressa, então vamos começar logo as nossas indagações, né? As famílias, todos aqueles que estão ansiosos para saber as novidades e as informações. Doutora Andressa, qual a importância da psicologia clínica para as famílias que recebem e têm uma pessoa com deficiência, um filho na família? Leonice, é muito importante o acompanhamento psicoterápico nesse processo. Assim, receber uma criança sempre precisa de muita expectativa, né? Vai chegar um bebê, todo mundo imagina o bebê, quer o melhor para essa criança, os pais imaginam uma criança esperta, uma criança saudável, bonita, tudo de melhor a gente quer para o filho e está tudo certo, tem que ser assim mesmo, né? Espera. Quando vem um diagnóstico com deficiência, nós temos um impacto nessa expectativa. Tem uma ruptura entre aquilo que se sonhou, que se esperava, e o que a realidade oferece para essa família enfrentar. Esse é um momento muito sensível. A partir daí pode acontecer uma sequência de eventos que traz dor, sofrimento, e é preciso um apoio para que essa transição, apesar de acontecer, vai acontecer alguma alteração mesmo, mas com menos intensidade. Então a psicologia pode oferecer muita informação, apoio, acolhimento, preparar essa família para novos planos para essa criança, olhar de uma outra forma para esse quadro e manter essa expectativa de cuidar dessa criança que vinha acontecendo. Doutora Andressa, é interessante esse modo como a senhora falou da expectativa, da recepção da criança. Nós tivemos um caso em uma das nossas igrejas em que um casal de visitantes chegou e começou a frequentar a igreja. E um tempo se passou, coisa de 1 mês ou 2 meses, e quando o pastor perguntou para eles acerca da família deles, se eles não tinham filhos, eles falaram que tinha uma criança de 2 anos, mas que eles deixavam sozinha em casa para irem à igreja. Isso é muito, muito difícil de você compreender, né, o que estava acontecendo, né? E aí o pastor, com muito cuidado, conversou com eles. Eles explicaram que a criança tinha uma deficiência e que eles se envergonhavam daquela deficiência. Resultado, o pastor preparou as jovens da igreja, conversou muito com as jovens de 16, 18 anos, para o dia que aquele casal conseguisse levar a criança. E no dia que eles levaram, as meninas foram: eu posso pegar ela, posso brincar com ela? E eles se sentiram acolhidos, viram que não era uma coisa assim para todo mundo ficar averso àquela situação e passaram a levar aquela criança na igreja mais vezes e a criança teve um desenvolvimento maravilhoso, né? É mais ou menos isso que a senhora está falando. Uhum.
É exatamente essa aceitação que vai vir no processo, né? No primeiro momento isso não vai acontecer e mais para frente a gente vai explicando um pouco mais desse processo até esclarecer esse quadro, como por que a família tem um comportamento desse, né? De excluir a criança do convívio social. Isso foi uma prática de muito tempo. Doutora Andressa, tem um outro assunto também, é aquela sensação de culpa dos pais, né? Família. Como que a senhora trata alguns pais já chegaram assim com esse sentimento de culpa, porque perguntas vêm, as indagações vêm, né? A senhora já recebeu alguma família com esse... Muito frequentemente a culpa está presente. Então o que acontece, né? O diagnóstico comparece, tem um impacto na vida do casal e de toda a família. Diante do diagnóstico, segue-se uma sequência de eventos para preparar esse novo. Então, como que a gente pode auxiliar essa família que vai sentir culpa, vai sentir no primeiro momento uma resistência em aceitar essa informação? Será que é mesmo? Não é outra coisa? Se é, então é culpa de quem, né? De quem foi que fez o que errado, que aconteceu isso logo comigo, logo com a minha família? Só abrir um parênteses aqui, a palavra de Deus fala, tem uma parte que fala sobre isso, não é, pastor? O senhor quer falar alguma coisa sobre este momento que a palavra explica? Porque teve uma passagem na Bíblia que perguntou, né? Quem pecou, né? Até mesmo nessa situação, os discípulos viram um cego de nascença, né? E eles fizeram uma pergunta ao Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Mas primeiro, né, se ele é de nascença, como é que ele poderia ter pecado ainda no ventre da sua mãe? Né? Então a pergunta não é cabível, né? Ou então a pergunta: foram os seus pais que pecaram? Sendo que a própria Bíblia diz que o pai não paga pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelo pecado dos pais. E a resposta de Jesus ela é assim maravilhosa, não trazendo a explicação da deficiência, mas trazendo para o Senhor. Ele diz assim: não foi nem ele nem os pais que pecaram, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí quando vem a bênção para a vida daquele homem, então eles veem que o Senhor se manifestou em glória, como se manifesta para todas as pessoas e pode se manifestar para as famílias que enfrentam essa dificuldade de ter um diagnóstico de uma criança que vai vir com deficiência, não é isso? Isso. Então a culpa que vem essa investigação, né? Se eu tenho um resultado ruim, eu errei, eu falhei, de quem que é essa culpa. Então essa resposta, isso aí não é culpa de ninguém. Não é culpa Olha que de alívio. ninguém. Não é culpa de ninguém. E não é mesmo. A probabilidade de surgir uma deficiência é inúmeras. O fato da maioria da humanidade não estar com deficiência é uma surpresa. Né? É verdade. Então, o que acontece? A culpa vai estar, o medo, a tristeza, a raiva vão comparecer e esses sentimentos podem ser muito intensos, muito avassaladores, podem impedir essa família de aceitar e prosseguir no atendimento e no cuidado com a criança. No atendimento psicológico, ela terá esse espaço para expressar todos esses sentimentos, essas dúvidas, os questionamentos. Depois, no segundo momento, eles podem se sentir incapazes de cuidar daquela criança que precisa de um cenário adaptado, mais estrutura na família, uma via de comunicação diferente, braille, língua de sinais, ou vai ser necessário adaptação no equipamento, algum outro cuidado diferente daquilo que se esperava. Então esses pais podem se sentir incapazes de promover esse cuidado. Essa família tem uma outra dinâmica agora. É importantíssimo que todos tenham acesso à informação sobre o quadro da criança. Porque tanto os pais, todos avós e tios, os irmãos, mesmo crianças, porque a vida de todo mundo vai ficar um pouco diferente. Não sobrecarrega só um, que geralmente é a mãe, para cuidar dessa criança. É preciso dividir esses cuidados. Então, tem esses sentimentos que podem impactar, impedir esse processo, mas com cuidado a gente consegue manejar e encaminhar bem para que se veja uma criança real,
Qual é o grande objetivo, então, desse primeiro momento, de cuidar dessa família? Essa família compreender com clareza o quadro da criança, de uma forma direta, acolhedora e empática, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém. Não é. Para eles receber essa notícia foi ruim, mas se fosse a gente nesse lugar, como que é ruim, né? Saber que vai impactar, limitando a vida do filho por um longo período. Agora, não restringir o olhar da criança para a deficiência. Ele só deficiente, então é preciso ampliar. Então, todo um cuidado para que se veja uma criança ali. Uma criança que pode desenvolver, crescer, adquirir capacidades. E a gente não tem mensuração disso. Quando os pais têm essa oportunidade de verificar, junto com o diagnóstico, vêm também informações que vão trazer crescimento, eles recebem melhor esse momento e começam a investir mais na criança, porque percebe que ela pode crescer sim, ela tem essa limitação, mas ela tem essa potencialidade. Sim. Vamos cuidar, vamos dar um lugar para ela. Fica mais leve levar, tá bom? Quantos esclarecimentos maravilhosos, doutora. Para nós aqui, esse programa ele tem sido um aprendizado para todos, para aqueles que nos assistem, para aqueles que participam, para todos, enfim. E o pastor João está aqui conosco, temos trabalhado, né, pastor, incessantemente. Eu acho, Leonice, que a gente vai precisar trazer a doutora Andressa mais vezes ao programa. Sim, ela virá sim, estará sempre aqui conosco. Doutora Andressa, aliás, faz parte da equipe do trabalho de acessibilidade, ela sempre está nos ajudando. Quando temos seminários Unidos em Família, que é um seminário maravilhoso, um encontro ali com as famílias, ela está ali também conosco e ela participará mais vezes sim conosco. Queremos agradecer, doutora Andressa, a sua participação. Pastor João Batista, pastor João Braga também aqui conosco, eu não sei porque sempre eu chamo pastor João Batista. É verdade, várias vezes. Pastor João Braga aqui conosco. E eu quero convidar a doutora Andressa a participar conosco de um momento em que nosso programa sempre tem uns minutos de ensino de Libras, né? Quase ao finalzinho, nós vamos ter essa apresentação, a doutora vai poder participar conosco também. E falando nessas ações, o que a senhora já observou ou já pode contar para nós, o que a igreja, ela como corpo, né, tem feito em relação a esse acolhimento, essas famílias? A senhora quer contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso? Realmente, a nossa igreja, a Igreja Cristã Maranata, se interessa muito por essa questão, em apoiar essas famílias, em orientá-las e possibilitar que essa criança esteja o mais incluída possível nas atividades de crianças da igreja, por exemplo. Tem um grupo de acessibilidade que tem a função de possibilitar que essas aulas cheguem até as crianças que precisam de acordo com a necessidade delas. Tem a equipe de livros que vai fazer a tradução de todas as aulas para as crianças que têm necessidade. Então, o surdo vai ter esse acesso. Outras necessidades terão outros apoios. Então, o tempo inteiro eles podem contar com uma equipe que está disponível para atender aquelas questões que vão surgindo e que poderiam ser empecilhos dessa criança vivenciar uma realidade comum, que às vezes é isso que a família tem medo. Será que meu filho vai ter uma vida comum? Vai ter uma vida igual a todo mundo? E quando ele percebe, né, a família percebe que pode contar com uma rede de apoio que oferece recursos para que ela tenha uma vida comum, eles levam a criança para vivenciar. Então, essa ideia de excluir do estar de fora se retira. Ele tem o espaço dele. Ele precisa de mais isso, ele precisa de menos aquilo. Para ele vai ser assim. Então, esse cuidado fortalece, dá mais segurança e aí a gente fica livre para receber essa pessoa. Então, mais uma vez, quero agradecer à doutora Andressa, ao pastor João, pela participação no programa. Agradecemos também a todos vocês que estão acompanhando o programa Acessibilidade em Ação. Continuem conosco neste trabalho maravilhoso de acessibilidade. E até a próxima, a paz do Senhor.